Olá, amigos. Boa noite. Boa Boa noite. noite. É uma satisfação muito grande vê-los nessa noite. Alguns a gente vê aí com maior frequência, né? Mas a maior parte de vocês, a Carmen hoje está aí com a gente, né? Espero que você goste, Carmen, e volte mais vezes, tá bom? Com certeza. Você fica à Eu estava aqui vontade para participar, para obrigada. somar, perguntar, tá bom? Tá Se bom, muito obrigada. Se eu não souber responder, tem o Omar aqui, tem o Marcos, não é? Todo mundo dá a sua contribuição e no final a gente tem uma somatória legal aí da palavra de Deus, não é? De repente o que escapa para uma pessoa, a outra completa, tá certo? Então você Sim, fica à vontade também, totalmente à vontade de obrigada. participar, tá bem? Mas, meus queridos, Ok. como foi o final de semana de vocês? Foi bem? Foi legal? Graças a Bem, Deus, meu Bom, filho. né? Estarmos aqui Foi. agora é sinal de que fomos abençoados por Deus. Por isso estamos aqui. amém. A gente está estudando às segundas-feiras o livro de Daniel. Na semana passada, nós fizemos uma apresentação do livro de Daniel e hoje a gente começa, a partir do capítulo 1, vendo detalhes desse livro que, ao mesmo tempo que ele é escatológico, ele é histórico, ele é messiânico, enfim, o livro de Daniel ele é fabuloso. Tá? Ele descerra para nós acontecimentos que, como o próprio livro diz, seriam acontecimentos do tempo do fim. Então, o livro de Daniel não é um livro somente contando histórias lá do passado. Ele nos envolve nessa trama também aí do grande conflito e realmente estamos envolvidos, não é? Então, que Deus ele nos abençoe nessa noite e que a gente possa desfrutar aí um pouco mais da palavra de Deus. Camilo, por gentileza, nos eleve a Deus em oração. Oremos, então. Querido Deus e amado Pai, neste momento, Senhor, já chegamos a Ti através da nossa oração, querendo te agradecer, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor, pela saúde, pelo dia que nos concedeu, Senhor. Porque às vezes algum teve alguns contratempos e teve um dia cansativo, corrido. Mas nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos deste a oportunidade de estarmos aqui nesse momento para ouvir a Tua palavra, Senhor, que vai Amém, ser Senhor. aberta. Te agradecemos, Senhor, porque é, através da tua palavra, Senhor, nós vamos ouvir mais de ti, Senhor. Que Sim, nesse sim. momento, Senhor, que a nossa casa se torne uma igreja, Senhor. Que o Senhor disseste, onde tiver dois ou três em teu nome, reunido, que ali estaremos, Senhor. Estamos reunidos, Senhor, como igreja, Senhor. Porque mesmo assim o Senhor disseste, que igreja não é templo, igreja é, é povo, Senhor. Então nós estamos aqui reunidos em teu nome para te pedir, Senhor, que o Senhor venha fazer a tua vontade, não só virtual, Senhor, mas em cada lar aqui representado. Abençoe Amém, cada Senhor. um deles aqui, os que vão entrar ainda ou depois, Senhor. Essa que hoje, pela primeira vez, eu estou a vendo, Senhor. E quero te pedir, Deus já, Senhor, uma bênção especial para ela, Senhor. Que o Senhor fale no coração dela, Senhor, para que ela assim ela Amém, Senhor. possa, Senhor, ainda que seja um versículo, Senhor, que for lido aqui, Senhor. E se ela tiver dúvida, Senhor, que ela possa procurar esclarecimento. Não só ela, mas cada um de nós. É a oração que fazemos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. 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 Bem, Muito obrigado, Camilo. Roberto, seja bem-vindo também, amigo. boa tarde, boa noite. Boa noite, boa Amém. noite. Estou enviando para vocês aí Falta a Letícia. a Letícia não está hoje. Ela deve estar chegando por aí. Então, estou enviando para vocês aí a lâmina. Chegou. Chegou para Chegou. todos? Chegou. Sim, Ótimo. Meus Daniel, queridos, vamos lá. Qual é o tema do nosso estudo de hoje? Dentro do livro de Daniel? Somos resultado de nossas escolhas? É uma pergunta, né? Somos resultado de nossas escolhas? sim, Com certeza, né? Então, sim. a primeira, a primeira pergunta está aí. Você concorda que isso aí seja uma realidade? Qual foi a primeira escolha que você fez hoje pela manhã?
Estudar a Pela palavra. Não, acordei, antes de orei, nada. Com certeza, acordei, antes de... orei. Ah, Acordar? bom, eu não diria que acordar seja uma escolha, não é? Eu não diria que seja uma escolha. Você não decide acordar, não é? O É. relógio Por mim, biológico aí, orar a Deus, orar a Deus. o relógio biológico aí que ele decide, deixa eu acordar o Marcos que está na hora. Tá? Por exemplo, o meu relógio biológico tem me acordado todos os dias em torno das 4 da manhã. E eu sou grato a Deus por isso. Por quê? É um tempo a mais, e depois que eu acordo, eu não volto mais a dormir. É um tempo a mais que eu tenho para vir estudar a Bíblia, preparar algumas coisas aí, é, enfim, dos estudos e tudo mais. Então, é motivo de louvar e engrandecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. Não é? Mas, ô Marcos, você acordou, você tem que tomar uma decisão. O que fazer primeiro, né? Eu durmo mais um pouquinho, fico na cama mais um pouquinho ou me levanto? Levantar, né? Aí Não tem você, bom, ok, eu tomei a decisão de levantar. Eu vou calçar qual chinelo primeiro? O do pé direito ou do pé esquerdo? Ah, Não, são decisões, são escolhas que a gente faz, não é? Aí, Marcos, você faz a seguinte escolha: eu vou hoje de ônibus para o trabalho ou vou de bicicleta, ok? Você chega no trabalho, você faz escolha, vou fazer isso ou aquilo primeiro. E no nosso dia a dia, vamos dizer, no decorrer do dia, você vive cada hora, cada minuto fazendo escolhas. é. Lá no meu trabalho, eu faço escolhas toda hora. Quem eu vou atender primeiro? Quem tem maior necessidade desse ou daquele produto? E a partir daí, a gente vai seguir para as entregas. Acredita, Omar, que você lá no seu trabalho também é assim, não? Sim, eu antes mesmo de acordar, muitas vezes eu sonho, eu tenho pesadelo com a responsabilidade das atividades do dia. Então, são decisões que você toma desde o princípio, mas você estava falando após o acordar, eu já me preparo para vivenciar um momento de comunhão com Deus, e isso daí é essencial na minha vida também, todos os dias, sem exceção. É verdade. Amém. Isso é muito bom. Eu coloquei mais lá na frente, mas não. Vamos dizer assim, prioritariamente, você acordou, lógico, de repente algumas coisas você vai fazer antes, de repente a sua higiene, coisa assim, Sim, mas a palavra de Deus. A gente não deve ir para o de jejum, para o trabalho, fazer nenhuma outra atividade sem primeiro ter um encontro com Deus. O pastor que me casou, pastor Ademar Ficuri, certa vez, ele fez um comentário que me chamou muita atenção. O comentário dele foi o seguinte: encontra-te com teu Deus pela manhã, para não te encontrares com o diabo durante o dia. sem Gente, dúvida. como que isso é profundo? Não é? Quando você dedica para Deus aí as primeiras horas, ou os primeiros momentos, aí vai de cada um, do dia, eu confesso para você que o teu dia ele fica mais leve e parece que tudo, de um quebra-cabeça que é o nosso dia, todas as peças se encaixam harmoniosamente. Mas quando nós não começamos o dia dedicando o primeiro tempo para Deus, parece que a máquina emperra, parece que alguma coisa eh, não corre bem, vamos dizer assim, não é? Então, é isso aí. Somos o resultado de nossas escolhas. Quando nós chegamos no final do dia, você olha para trás e você pode dizer como. Você pode falar como Samuel, Ebenezer,
Até aqui, me ajudou o Senhor. Né? As escolhas que fizemos, começando o dia com o nosso Deus. Eleni, minha querida, seja bem-vinda. Deus a abençoe. Meus Amém. queridos, Boa noite. amém. Boa noite. Queridos, Daniel. Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Todo o livro de Daniel, desde o capítulo 1 até o capítulo 12, todo ele está envolvido em um tema de juízo. Ok? Todo ele envolvido em um tema de juízo. Quando não é o juízo do povo de Deus, Deus está julgando nações. Ok? Então, ao abrir o livro de Daniel, devemos ter em mente que o livro de Daniel, o tema central dele ali é juízo. Algo que a gente precisa saber. Veja, Daniel ele foi levado cativo para a Babilônia, ele devia ter em torno de 17, 18 anos. E ele foi levado cativo no período em que o rei Jeoiaquim, filho de Joacás, filho de Josias, veja, a segunda geração e depois de Josias, né, começou a reinar. E ele começou a reinar em 609 a.C. Foi o ano da ascensão dele. E 4 anos depois, no ano 605, Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, leva uma quantidade de prisioneiros para Babilônia, e nessa leva de prisioneiros para a Babilônia também muitos jovens aí da nobreza, eles são levados também cativos para a Babilônia. Então, se no ano 605, Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativo, né, uma quantidade de pessoas aí para Jerusalém e mais também aí os utensílios do templo. E se Daniel tinha entre 17 e 18 anos, então nós poderíamos dizer que Daniel ele nasceu no ano 623 aí antes de Cristo. Né? Parece estranho, mas 605 antes de Cristo começa do maior para o menor. Então, 623 vem primeiro, né? E vem diminuindo até chegar no ano 1. Lembrando que não existe um ano zero. Tem o ano 1 antes de Cristo e logo em seguida o ano 1 depois de Cristo. Então, queridos, deu para nós entendermos aqui? Vamos lá. Wilson, seja bem-vindo, querido. Deus o abençoe também. Então, olha só. O livro de Daniel foi escrito? Segundo aí, informações de dicionários bíblicos, outros escritores, ele foi escrito mais ou menos ali em torno do ano 537 e escrito pelo mesmo Daniel. Inúmeras vezes você vai encontrar no livro de Daniel aquilo que nós falamos há pouco, que o que ele escreveu, o que está relatado no seu livro, é para os últimos dias, é para o tempo do fim. Abra sua Bíblia aí em Daniel. Daniel, capítulo. Vamos tomar o capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Você vai encontrar no versículo 28 o seguinte. Achamos todos? Roberto, achou? Laudice também, seja bem-vinda. Obrigado. Daniel, capítulo. Mariana, achou, Mariana?
Sim. Sim? Roberto, achou? Ah, Ah, Então, ótimo. Olha só, alguém lia para mim, por favor, o capítulo 2, verso 28. mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois faz saber ao rei Nabu, Nabu, Nabucodonosor. Nabucodonosor o que há de, se, de ser nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça, quando está no teu leito, são estas. Então, Mariana, você leu aí ah, o que há de ser quando? Peraí, desculpa. Lá, quase no finalzinho a penúltima, vamos dizer assim, a penúltima frase aí do verso 28. Há um Deus do céu, qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser dos nos últimos. últimos, Quando está no teu Nos leito. últimos dias. nos últimos dias. Abra agora sua Bíblia aí no capítulo 8, versículo 17. É de Daniel? Tudo Daniel. A gente vai ficar em Daniel, ok? Uhum. Quando a gente mudar para outro livro, eu aviso vocês. Mas hoje vai ser Daniel. Precisamente o capítulo 1. O finalzinho do versículo 17, como que Daniel termina aí esse verso? Pois esta visão se refere ao tempo do fim. Ok, essa visão se refere ao tempo do fim. No versículo 19, Mariana, o finalzinho também. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim também. Você reparou? Vocês repararam como É que qual capítulo que vocês estão lendo? Daniel? Não, qual capítulo que vocês estão Oi, lendo? Letícia, seja bem-vinda. Boa noite a todos. A gente estava lendo o capítulo 8, ok? 8. Agora nós vamos para o capítulo 10. Capítulo 10, versículo 14. Capítulo 10, verso 14. Nós temos duas vezes repetido aí a mesma sentença. Quem pode ler para nós? Todo ele, 14? O capítulo 10, verso 14. Todo verso 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ok. Então, duas vezes o que é a mesma sentença. Últimos dias e dias ainda distantes. Vamos ao capítulo 11. 11, versículo 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Ok. Então, mais uma vez, Roberto, aqui vem dizendo que no tempo no tempo do fim, certo? Sim, sim. Bem, vamos ao capítulo 11, versículo 35. Vocês estão reparando quantas vezes até agora nós já lemos dizendo que aquilo que está escrito é para o tempo do fim? Então, capítulo Uhum. 11, verso 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda
no tempo determinado. Ok. Até o tempo do fim. Letícia, o início do verso 40. 40, vamos lá. No tempo do fim. Pode ler ele todo? Início do verso 1 do capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel. É isso? Isso. Aham. Então veja, no finalzinho do capítulo 11, 45, está falando aqui um pouquinho antes da volta de Jesus. O capítulo 12 diz: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E quando você chega no capítulo 12, aqui vamos dizer assim, aqui é o remate. Por que o remate? Mariana, Ricardo, Deus está dizendo aqui para Daniel: olha, o que você escreveu, as visões que você teve, elas devem ficar seladas até o tempo do Sim. Sim. fim. Letícia, você se lembra que um dia desse eu comentei com você a história de como surgiu a igreja, o interesse em vários lugares do mundo, pessoas estudando o livro de Daniel, na mesma época, e pessoas que não se conheciam e chegaram Sim. à conclusão, à mesma data? Pois é. Versículo 4, capítulo 12 diz: Tu, porém, Daniel, encerra, ou seja, fecha as palavras, sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Uhum. Você vai agora ao verso 7, ou melhor, perdão, verso 9, e diz assim: Ele respondeu, né? Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do Sim. Sim. fim. Então, o livro de Daniel, É por processo. mais que as pessoas, depois dele ali, até mesmo no tempo de Jesus, quisessem entender, não entenderiam. Embora Jesus, no capítulo 24 de Mateus, e quando ele fala da abominação desoladora, ele fala do livro de Daniel e diz assim: quem lê, entenda. Verso 15. Não, verso 15, não, Mar. Então, quem Verso lê, 15. entenda. Iria acontecer algo terrível nos dias dos apóstolos, naquela geração, que seria Jerusalém ser destruída, o templo ser profanado. Isso aí seria uma abominação desoladora. Ok? Para o povo judeu, era inconcebível que, vamos dizer assim, pés impuros, pessoas impuras, penetrassem no templo. Então, meus queridos, ainda não era para o tempo ali dos apóstolos, o tempo da igreja primitiva. O livro de Daniel era para o tempo do fim. Então vamos lá, o tempo do fim é esse tempo que nós estamos vivendo. Então tem muita Uhum. coisa aqui em Daniel que você estuda hoje e você diz assim: puxa vida, parece que foi escrito para esses dias. Não, não, não parece que foi escrito para esses dias. Foi escrito para esses dias. Bem, mas espera aí. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Começou o tempo do fim. Quando começou? É. 1840, né? 44, Não, por foi aí. muito antes. Um pouquinho. 798? Isso, é isso aí, Letícia. Eu ainda Muito misturo bem. essas duas datas, né? Ainda estou misturando essas duas datas. É isso aí. Veja, na realidade, quando aqueles sinais preditos em Apocalipse que aconteceriam, 1755, terremoto de Lisboa, 1780, o Sol, a Lua, sem luz, não é? 1833, 1844, a queda das estrelas. Então, de 1755 em diante, culminando ali também em 1798, com a queda do papado, né? Da supremacia papal. Bem, dali para cá começou o tempo do fim. Então, hoje, quando você estuda Apocalipse juntamente com Daniel, você chega a uma conclusão.
Nós estamos no fim do tempo do fim. Entendeu? Nós estamos no Sim. fim do tempo do fim. Aham. Não é? Por quê? Gente, o que falta se cumprir para Jesus voltar? Praticamente? Todos ouvirem a palavra, né? Todos conhecerem, né? É. É verdade, Letícia. Jesus falou isso em Mateus capítulo 24, verso 14, que o evangelho seria pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então viria o fim. Mas deixa eu dizer uma coisa. Omar, você Oi. acha que a geração cristã que existe hoje no mundo, se depender dela, Jesus volta logo? Olha, Luther Vaz, essa pergunta tua é muito difícil pelo seguinte: ali no tempo de Elias, ele achava que todo o povo estava Corrompido. apostatado, não é? Ali com Acabe, com Jezabel, mas Deus chega para ele e fala: Não, olha, Elias, saiba de uma coisa, ainda tem 7.000 que não se que dobraram. não dobraram o joelho a Baal. Sim, Então, se você for ver assim, a cristandade de forma generalizada, Jesus não deveria voltar ainda, porque era necessário, ou é necessário, que esse evangelho seja pregado e vivido pelos cristãos. Mas, no meio de toda a cristandade, eu acredito que existe gente muito sincera, muito leal, como naquela época de Elias, que 7.000 joelhos não se dobraram para Baal. verdade. Então, então a gente percebe pelos eventos, pelo costume, pela cultura, pela sociedade, pela inversão de valores que existe, pela injustiça, por tudo que acontece no mundo, pela rebeldia do ser humano, está muito eminente a volta de Jesus. A gente percebe isso nítida e claramente. Agora, a gente também percebe o que a Letícia falou. É necessário que esse evangelho seja pregado a todas as nações. E, e a gente sabe que não são todas as nações que receberam essa mensagem. Não. Falta muito pouco. Esse trabalho ele pode ser feito até num dia. Para Deus, o impossível não existe. Mas que está na iminência, eu não tenho a menor dúvida disso. Verdade. Omar, você falando aí me faz lembrar o seguinte: quando a gente toma ali a carta de Paulo aos Romanos e aos Colossenses, Paulo ele vem relatando ali que o evangelho chegou a todo mundo daquela época, a Sim, todas as nações conhecidas daquela época, sim, né? E sim, antes do primeiro século terminar. Então, veja bem, lá foi uma ação do Espírito Santo, foi Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre 120 pessoas. E aquilo ali, eles aguardavam a volta de Jesus para os seus dias e eles pregaram tendo a certeza que Jesus viria em seus dias. Então, para que o evangelho alcançasse todos naquela época, foi a ação de Deus. Deus sem usou dúvida. pessoas. Sempre é a atuação de Deus, sempre é. Hum, vamos dizer assim, Omar, Deus usou os 7.000 lá da igreja primitiva. E nos últimos dias, vai ser a ação de Deus de novo. Né? Sem Deus vai dúvida. derramar o Espírito Santo sobre toda a terra. Vem dizendo em Apocalipse 18, verso 1, toda a terra vai ser iluminada, todos conhecerão a volta de Jesus. O evangelho vai ser pregado a todos. Agora, queridos, É interessante que você sempre falava nos estudos, né, que quando Jesus ele iniciou seu ministério ali foi no tempo, como Gálatas diz, né, no tempo certo ali, né, porque haviam estradas, Naquele haviam período de tempo. condições para que o evangelho pudesse alcançar o mundo, né? E hoje tem condições também de uma forma global, né? De você ver que
Né? Tem toda assim a telecomunicação, tudo isso também ajuda, né? Pode ser uma ferramenta, né? Para fazer que seja assim rápido, né? Essa pregação do evangelho. É verdade. Eu acredito, Marcos, que o tempo de Deus não conhece adiantamento nem tardança. Sim. Deus, ele trabalha, o relógio de Deus é exato. Quando você usou essa expressão aí, ó, na plenitude do tempo, ou seja, Jesus ele veio a esse mundo no tempo exato. O mundo estava em condições de receber Jesus, de receber a palavra de Deus, de receber o quê? A salvação. Ok? Então, o domínio romano, na época, fez com que, de um lugar para outro, houvesse facilidade de trânsito, porque Roma pavimentou as estradas. E é o que você falou, é uma verdade. Em nossos dias hoje, nós temos todos os recursos. Imagina isso que nós estamos fazendo aqui. Se nós tivéssemos aqui na nossa região, vou dizer Petrópolis, aqui na nossa região, se nós tivéssemos mais umas 50 lives, porque veja, o Whindersson é amigo da Claudinete, o Ricardo e a Mariana são familiares do Roberto, a Carmen e a Laudice são conhecidas do Omar. Então aqui nós temos um grupo de conhecidos. Né? Então, se aqui na cidade nós tivéssemos, sei lá, 50, 100 lives dessa, né, espalhada, olha quantas pessoas nós alcançaríamos. Agora imagina no Estado, imagina no Brasil. Então vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai atuar de tal maneira que nós não vamos conseguir ficar na condição que estamos de, desculpa a expressão, de repente um pouco tosca, mas de acomodados. A gente vai sentir uma necessidade de falar para o nosso vizinho, para o nosso parente, para os nossos amigos: olha, nós chegamos no tempo do fim, Jesus está voltando, você precisa se preparar. Sabe o que Amém. você está fazendo nessa noite? Você está se preparando. Louvado seja Deus Amém. por isso. E você, Amém. você se Glória a Deus. prepara, sabe para quê? Não é para ficar guardado. Aí, não, puxa vida, eu já sei isso, que maravilha. Não! É para você falar para o teu vizinho, para aquela pessoa que você quer ver no céu. Mas as pessoas não acreditam. Não importa. As pessoas não acreditam. Letícia, Mateus 28, versículo 19 e 20, Jesus ele diz assim: olha, indo, para onde você vai? Faço uma pergunta para todos nós aqui. Para onde você está indo? Ricardo, para onde você está indo, amigo? Acredito eu para o encontro de Jesus. Isso, nós estamos indo para o grande encontro, ok? A gente tem que fazer como Felipe. Vem ver. Ele foi lá e falou com o amigo dele, Natanael: vem ver. Letícia, Mateus 28, versículo 19 e 20, Jesus diz: olha, indo façam discípulos. Anunciem. Anunciem. Se eles vão acreditar ou não, isso aí não cabe a você, não cabe a mim. Não é? De repente não vão acreditar naquele momento. De repente você vai plantar, o outro vai vir e vai regar. E Deus vai colher. Aí você vai chegar lá na frente: uau, você aqui. Né? Então, vamos dizer, o crescimento espiritual, ele é um processo. Quantas pessoas que a gente falou um dia e só lá na frente que alguém foi, completou aquilo que você falou, você disse: você é experiência, né? Completou um pouquinho lá na frente e tomou a decisão. Então, Roberto. A Sandra convidou o Roberto, Roberto convidou aí o Ricardo, a Mariana, e assim sucessivamente. Então, isso é bênção. É o evangelho sendo pregado a toda criatura. Aqui é o nosso alcance, não é? Deus tem Eu chamei o Márcio, né?
a minha irmã que está assistindo, né? Isso, A minha cunhada que também assiste, a minha sobrinha, né? Que chamou até outra amiga, né? é verdade. Eu Tá mandei assistindo. mensagem para ela ontem. Ah, então. Falei para ela, ó, saudade de vocês. O Marcos também, mandei mensagem para ele. Então, É verdade. então, vocês repararam que inúmeras vezes o livro fala que as profecias desse livro é para o tempo do fim, ok? Mas, gente, o Daniel capítulo 1, versículo 2 diz assim: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joiaquim, rei de Judá. O Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor, o rei de Judá. Por que razão Deus agiu assim? Por que razão Deus entregou o rei da cidade santa, Jerusalém, terrestre, nas mãos de um homem ímpio, como Nabucodonosor? Olha esse texto de 2 Reis, capítulo 2, versículo 17. Ali você botou 22. 2 Reis, capítulo 22, verso 17. Hã? Olha, por que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem o quê? A ira por todas as obras de suas mãos. O meu furor se acendeu contra esse lugar, e olha que terrível, e não se apagará. Pagará. Vocês, aí os que manuseiam mais a Bíblia vão lembrar dessa história, mas eu vou reparti-la com vocês. O rei Josias, ele começou muito novo a reinar. 8 anos. 8 aninhos, né? Nossa, com Acredito, 8 anos. 8 8 anos. anos. Eu acredito, Letícia, que a coroa não cabia nem na cabeça dele, passava direto. Gente, não, porque assim, o Salomão foi, né? Tipo, Jovem. 16, 17, né? Agora com 8, uau! Mas teve um que reinou com menos idade que Josias. Foi Joás, com 7 anos. Nossa, Né? Mas imagina, você quando toma a história de Josias, você vai ver que ele começou a reinar com 8 anos. Com 16 ele fez um pacto com Deus. Com 20 e poucos aí, ele encontra o livro da lei. Veja, o templo estava nos escombros, uma bagunça. Ele começou a restaurar o templo. E quando estavam tirando as coisas do templo para jogar para fora, para fazer uma limpeza geral, a Bíblia diz assim: encontrar o livro da lei. E o livro da lei era ali o que eles tinham até os profetas, desde Gênesis até os profetas, possivelmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, alguém encontrou o livro da lei, levou para ele, leram para ele, E e ele ele se arrepiou. entendeu, ele Então, se ele rasgou. manda, havia uma profetisa, Ultra. ele A manda Uda, alguém a essa profetisa para saber, olha, qual é a nossa condição. Então, Deus, através da profetisa, diz para ele assim: olha, o mal que está para vir sobre Judá, sobre Jerusalém, virá, virá, não em teus dias, porque o teu coração se compungiu diante de mim, uhum, mas o mal de Judá não pode ser apagado. Olha só, é a mesma sentença aqui, e não se apagará. Por quê? O início do texto: porque me deixaram queimar incenso aos deuses. Trocaram Deus por deuses. Então, aquilo que foi dito a Josias aconteceu aí, de repente, no filho, neto dele, um pouco mais à frente, Jeoiaquim, que também não se arrependeu dos seus pecados, fez o que era mal diante do Senhor, e Deus toma, então, Jeoiaquim e o entrega nas mãos de Nabucodonosor. Então, se você pensar bem,
Não foi Nabucodonosor, foi Babilônia que conquistou Jerusalém, que conquistou Judá. Deus entregou nas mãos dele, ok? Nabucodonosor não podia estufar o peito, erguer a cabeça e dizer, eu conquistei. Não, não. Deus entregou. A bênção de Deus deixou de ser o quê? Com o seu povo. Na verdade, nada do que acontece é sem a permissão de Deus. Querem ver uma coisa? Sandra falou isso aqui. Por exemplo, hoje, você foi na Hungria que ontem teve eleições? Foi, não foi? Sim, Na Hungria, não é? Então, veja bem, o camarada lá, ele diz Vitor Rogan. que estava aí há 16 anos no poder. Eu pergunto a você, aquele homem entra no governo da Hungria, o Trump entra no governo dos Estados Unidos, o Luiz Inácio entra no governo do Brasil. Quem é que está no controle de tudo isso? Deus permite, né? Ele que está no controle de tudo. Marcos, eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é mais do que isso. Sabe por quê? Aqui a gente vai estudar no livro de Daniel, semana que vem, o capítulo 2, você vai ver o seguinte: é mais ou menos Deus dizendo assim: olha, eu coloco no trono e eu tiro, Sim, eu sim. estabeleço reis e eu removo reis. Então, entenda uma coisa: Deus, ele é o Senhor da história. A história, ela não está, vamos dizer assim, sujeita a homens. Ela está sujeita a Deus. Então, entenda uma coisa: você olha para esse mundo, a condição do mundo, e de repente você diz assim: puxa vida, esse mundo está perdido. Verdade ou mentira? É, Sim. a nossa Verdade. visão É também. verdade. Mas entenda uma coisa: Satanás, ele não pode fazer além daquilo que Deus permite. O livro de Jó nos mostrou isso. Satanás só foi tocar em Jó porque Deus permitiu. Ó, e só até aqui. Aqui foi a mesma coisa. Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse em Jerusalém e levasse cativo o rei e o povo. Mas por qual razão? Por essa, por quanto me deixaram. Heloísa, Boa noite. Boa né, por Boa noite. quanto me noite. deixaram queimar incenso a outros deuses. Agora, naquela leva que foi para Babilônia, me chamou a atenção isso aqui, ó. Quem era Daniel? Você conhece a família dele, os pais dele? Não. Não temos nada, nenhuma informação. Mas pela vida de Daniel e daqueles seus três amigos, a gente pode entender uma coisa: era uma família que temia a Deus. Adeus. Sim. Outra coisa que a gente precisa entender: quando o mal ele vem, ele atinge os bons e os maus. Vocês É. concordam? Sim. Uhum. Ele atinge a todos, os bons e maus. A gente vê isso aí exatamente na história de Daniel. Daniel era temente a Deus, seus amigos eram tementes a Deus, mas quando Nabucodonosor invadiu Babilônia, Daniel também foi levado cativo. Dessa história toda, eu só conheço uma pessoa, que o rei da Babilônia deu liberdade de escolher para onde quisesse ir. Lembra dessa pessoa, Omar? Não, não me lembro. Jeremias. Jeremias. Assim. Jeremias. O camarada lá, o general chega, o comandante chega para Jeremias e diz para ele assim: olha, se você quiser vir para Babilônia, você vai ser bem cuidado em Babilônia. Se você quiser ficar na terra, você fica na terra. Enfim, toda a terra está diante de você. Para onde você quiser ir, você vá.
foi a única pessoa que eu encontrei na Bíblia que, vamos dizer assim, teve a liberdade daquele que estava escravizando, teve a liberdade de ir para onde quisesse ir. Né? Queridos, então, Daniel e os seus amigos aí, eles vão para Babilônia, são levados para Babilônia. E um detalhe que me chama a atenção é isso aqui, olha. Quem pode ler para nós esse texto? É Daniel, capítulo 1, versículo 3 e 4. O que está em vermelho aqui. Tá ruim de eu enxergar. E disse o rei, Pode ler, pode ler. e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência, entendidos no conhecimento. Muito bem. O Nabucodonosor, ele escolhe, ele chama lá o chefe dos eunucos, Aspenaz, olha, escolhe aí, dentre os que são cativos, escolhe alguns aí. Foi assim? Não. 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 Olha só. Os filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum. Aí um detalhe, tinha que ser bonito, tá? De boa aparência. E outra coisa, tá? Não era analfabeto, não. Instruído em toda sabedoria, e doutos, ou seja, conhecedores, estudados em ciências e entendidos no conhecimento. Então, meus queridos, por que Nabucodonosor exigiu esse tipo de jovens, de pessoas que fossem separados? O que vocês acham? Não era para guerra, nada disso. Vamos ver? É interessante como que os governantes no passado eles agiam. Veja bem, no capítulo 1, que é o que a gente está estudando aqui de Daniel, a gente vai encontrar 3 desafios pelos quais 4 jovens passaram. Eu diria 4 adolescentes, não é? Porque 18 anos, 17, 18, 19 anos. O primeiro desafio, o capítulo 1, versículo 4, que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Então, o primeiro desafio era aprender a cultura dos caldeus. Bom, vamos lá, quero que você participe. Por que Nabucodonosor queria que esses jovens nobres, que já eram aí doutos, eram entendidos, estudados, por que Nabucodonosor queria que eles aprendessem a cultura dos caldeus? Eu não sei. Alguém pode nos ajudar aí? Queria formar ali, usar eles para assimilar, formar líderes ali, né? Aprender também, acredito que um pouco da cultura deles ali, mas queria formar líderes, queria usar eles Tá bom, vamos formar líderes, Marcos. Para quê? para ajudar a administrar o governo. Bom, vamos lá. Vamos lá que isso aqui é interessante. Esse primeiro desafio. Aprender a cultura dos caldeus. Para quê? Olha só. Nabucodonosor tinha a intenção que os jovens assimilassem a sua cultura, dando-lhes uma identidade babilônica. Opa! O que Nabucodonosor tinha em mente? Que a identidade desses príncipes fosse adulterada ou alterada, mudada. Então, o que os reis no passado eles faziam? Vocês se lembram quando o rei Senaqueribe, no ano 722, ele invadiu Samaria. Samaria era o reino do norte, era o reino de Israel. Ele tirou uma quantidade do povo
samaritanos ele tirou de Samaria e levou consigo para o cativeiro. E ele trouxe uma mistura de gente de outros povos que ele já tinha conquistado e jogou dentro de Samaria. Bem, esses que vieram de outros povos para Samaria, eles traziam consigo a cultura que eles aprenderam. Então a finalidade era disseminar dentro de Samaria a cultura assíria. Nabucodonosor, ele não agiu diferente. Se você ver a intenção dele, olha, era a mesma. Quando você vai ver no capítulo 1 e no capítulo 2 do capítulo 3, que Nabucodonosor ele queria que Babilônia dominasse para sempre. Então, esses jovens adquirindo, assimilando aí a cultura babilônica, enfim, o estilo de vida babilônico, quando eles voltassem um dia para Jerusalém, para Judá, eles iriam fazer o quê? Eles iam ser os sacerdotes, eles iam ser os professores que iriam difundir aquela cultura adquirida entre os patrícios deles lá na sua terra. Então, isso era uma forma de o reino daquele rei ser expandido e a cultura passada ela se perder. Ok? O segundo Não é desafio. diferente de hoje. Oi? Não é diferente de hoje em dia, é a mesma coisa. Sim, Omar, é a Os mesma. melhores, os bambambam, são escolhidos para irem para o exterior, estudar nas melhores escolas, conhecerem os costumes e cultura dessas escolas, para depois disseminar isso daí quando retornarem ao país. Isso acontece hoje, Lutervan. Pessoas que vão fazer seus doutorados, pós-doutorados nos países mais adiantados e voltam para o país, entendeu? Também trazendo culturas de lá. Mas eu Omar, acho que isso é importante, eu acho que isso é uma coisa importante. depende, Eu, Letícia. eu conheço pessoas que foram para o Canadá e ficaram 2 anos sendo subsidiados pelo governo canadense para que eles ficassem, conhecessem o francês, principalmente ali na província de Quebec, para que eles se especializassem na língua e na cultura francesa e depois servissem ou lá no Canadá ou voltassem aqui para o Brasil já aculturados do Canadá. Então eu estou falando isso acontece nos dias de hoje também, a mesma coisa. Omar, a gente não precisa ir para o Canadá. Quer ver uma coisa? Jovens cristãos, entram nas faculdades hoje e as faculdades, aquilo que elas ensinam aqui no Brasil, aquilo que elas Sim, ensinam, trabalham na mente Sim. sim, dos jovens, pregando evolucionismo, ateísmo. E olha, sim. é triste o que eu vou te dizer. Muitos, quando se formam, saem da faculdade, já saíram da igreja, da presença de Deus também. Claro, sem dúvida, sem Eu dúvida. Você viu conversei com que. alguém hoje ou ontem exatamente isso aí do que está acontecendo nas faculdades. Sim, sim. Então você vê, esse método lá de Nabucodonosor, não era um método de Nabucodonosor ou de Senaqueribe, é um método de Satanás. Sim, Porque veja, quem foi que, no livro de Daniel, quem foi que se destacou? Homens, jovens, tementes a Deus. Você vai ver isso quando chegarmos no capítulo 3, lá diante da grande estátua, lá na planície de Dura, somente 3 jovens estavam de pé. Mas espera aí, do povo judeu, será que somente aqueles 3 jovens foram levados cativos? E os outros? os outros haviam
Se contaminado. se contaminado. Exatamente. Parando para pensar, assim, você falando ali, a gente vê que a questão da adoração tá desde a troca dos nomes ali até Assim, a questão da cultura ali. A gente vê então do início ao fim o livro de Daniel tentando ali, até alimentação. Sabe, exatamente, né? Marcos, Laudice? Até alimentação também. Sim, 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 a gente vai comentar isso agora. Sabe, temer a Deus nesse mundo é um desafio. Sim. É um desafio. Porque, olha, tudo ao teu redor, tudo que você vê, tudo que você ouve, vamos colocar aqui, que é o segundo desafio, a alimentação, tudo te leva para longe de Deus. Na Sim. verdade, sempre foi, né? Sempre Sempre foi, foi. não é? Sempre foi. Luterano, Sempre foi Oi. um desafio. o resumo é o seguinte: se você não adora a Deus, você está adorando a Satanás. Sim. Esse é o princípio, isso é o resumo de tudo. Sim, sim, não existe uma terceira via. Não É. existe um meio termo, não existe nada. Se você não Mas é, estiver adorando a Deus da forma que Ele requer, você já está adorando a Satanás. mas é Omar, inconsciente, né? Essa questão de estar adorando a Satanás, eu acho que é inconsciente, né? É inconsciente. Letícia, Omar, é um detalhe muito forte também, é o seguinte. Letícia, eu vou bater nessa tecla de novo, que eu já bati nela contigo várias vezes, então vai ser mais uma vez. Veja, Deus, ele quer você, cada um de nós, 100%. Ele não quer um coração dividido. Satanás não. Satanás você pode ter até 99% de dedicação a Deus. Dê somente 1% para ele, é o suficiente. É É o, porque aí Deus já perdeu o 100, né? veja, se Deus ele não pode ter você 100%, ele não quer nada. Não é? Olha como que isso aí é forte, É muito profundo. não é? A gente comentou isso no sábado, né? Isso. A gente comentou isso no sábado. Veja, Deus é egoísta. Satanás quer que a gente olhe para Deus como um Deus egoísta. Satanás diz assim: poxa, se eu quero só uma parte, por que Deus não pode querer só uma parte? Bem, sabe por que Deus quer você 100%? Ele doou 100%, ele doou a vida. Exatamente. Ele, quando Uhum, se deu para salvar, ele se deu 100%. uhum. Sim. Então ele não aceita nada menos do que isso. A pergunta que eu faço para todos nós aqui nesta noite é: você está disposto a dar 100% do teu coração para Deus? Total. Amém. Sim. Amém. Uma vez eu fiz uma pergunta um tanto capciosa. Eu perguntei para uma pessoa o seguinte: você aceitaria o teu marido dividido? Não. A pessoa não está louca. Eu falei, por que você não quer se entregar para Deus? Porque a Bíblia fala 100%. que a igreja é a esposa, Cristo é o esposo. Por que você não quer se entregar para Deus 100%? Deus, ele não aceita o quê? O adultério espiritual. E todas as vezes que o povo se afastava de Deus, a comparação que Deus fazia era o quê? O adultério. Não é? É. Bom, mas vamos lá. O segundo desafio. Pode ler para nós aqui o que está em vermelho? O segundo desafio é a alimentação. Em Daniel 1, verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Letícia, pensa que privilégio. Poxa vida, olha, eu estou cativo na Babilônia, imagina a Letícia lá.
estou cativo na Babilônia, o rei me convida para assistir no palácio, e olha que privilégio, eu poder me assentar lá e comer da mesa do rei. É, Olha por, só, por 3 anos, né? já imaginou? Aí, de repente, os 4 jovens chegam lá para o cozinheiro, né? Vamos colocar assim, de uma forma mais prática. Olha, poxa, nós não queremos comer da mesa do rei. E o cara coçou a cabeça, você está maluco? Você não quer comer da comida do rei? Mas pode ter porco. Ah, quem disse? Quem disse? Não disse que Poderia lá ter ia ter porco. porco. Ou não. Carne imunda. Não, olha, poxa, permita eu te fazer uma proposta. Permita eu fazer uma proposta. Olha só, Daniel e os seus amigos fazem uma proposta lá pro chefe dos eunucos, pro cozinheiro. Olha, testa a gente quantos dias? 10? Uma 10 semana. dias. 10 10 dias. dias. Gente, 10 dias dá para mudar alguma coisa na alimentação? Ou a alimentação mudada fazer a diferença em um corpo? Não, sim, Sim. depende. Olha só. Esses jovens eram entregues a Deus, e o que estavam fazendo de acordo com a vontade de Deus, e eles contavam aqui com a bênção de Deus. Sim. E o camarada lá, o cozinheiro, o chefe dos eunucos, aceitou, tá bom, 10 dias. E a palavra de Começou Deus, alegria. a palavra de Deus vem dizendo que no final dos 10 dias ele veio inspecionar os 4 jovens, e eles estavam mais, vamos dizer assim, mais corados, mais fortes, a pele mais sedosa, mais bonita que os demais que se alimentaram da mesa do rei. Bom, 3 razões aqui a gente poderia colocar para que eles não quisessem se alimentar da mesa do rei. Primeiro, eles tinham uma dieta alimentar. Ué. Se eles eram vegetarianos ou não, eu não sei. Mas se comiam carne, eles só comiam carne de animais Limpo. limpos, É. ok? Então isso aqui fazia a Toda a diferença. diferença. Toda a diferença. Possivelmente, Laudice, havia um porquinho lá na mesa do rei que não tenha sido tratado com leite e ração. Não, mas não. Ok? Segunda razão. Eu não sei se vocês sabem, mas o judeu, para ele comer carne, ele Tem praticamente. sagrado. Hoje eu não sei se ainda é assim, mas a carne ela é tratada de uma forma, não o animal, a carne, de forma que todo o sangue seja eliminado completamente da carne. Ok? Por exemplo, quem come carne, passa lá no açougue, pega aquele bife, né, vermelhinho, poxa, essa carne aqui tá bonita. Pois é, aquela carne vermelhinha, ela tá cheia de sangue. Para aquele judeu consciente disso, ele não come essa carne vermelha. Seria como que lavar a carne, bater a carne, sovar a carne, de forma que toda essa o sangue, né, seja lançado fora. Bom, então ela disse, olha, pode ser que eram alimentos imundos que estavam na mesa do rei, Eu pensei logo. pode ser que a carne que era servida lá tivesse sangue, mas o que todos os comentaristas desse capítulo 1 tratam é isso aqui, ó. Aqueles alimentos, eles eram dedicados aos deuses. Eu pergunto a você, uma coisa que você, se você não sabe, você vai saber hoje. O que você faz antes do almoço? Antes de tomar o prato e dar a primeira garfada
na boca, o que que você faz? Eu oro. Orar. Agradece a Deus. Deixa eu dar graças. Gente, eu chego em restaurante e eu observo, e eu me assento, pego meu prato, eu me assento, e eu observo as pessoas pegando seus pratos, indo para suas mesas. Tem gente que começa a comer e acabou. Mas a maior parte das pessoas que eu observo, elas inclinam a cabeça e elas agradecem a Deus por aquele alimento. Esse ato de você inclinar a cabeça e dedicar uns minutinhos ali em oração, é você dedicar também o alimento a Deus. A gratidão envolve isso. Ali na mesa de Nabucodonosor, os alimentos ali eram dedicados aos deuses, aos ídolos. E essa é a maior razão porque Daniel não queria se alimentar da mesa do rei. Ok? Bom, esse aqui é o segundo desafio. O terceiro. Quem pode ler para nós? Os nomes mudados. É o verso 6 e 7. Capítulo 1, verso 6 e 7. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Belsazar, de Ananias, a de Sadraque, a Misael, Sadraque, a Misael, Mesaque, a Azarias, de Abidnego. Isso. Então, Marcos, esses nomes que nós vemos aqui, primeiro, Daniel, Misael, ou melhor, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, eram nomes judaicos, nomes hebreus. E todos esses nomes aqui, eles evocam a palavra, o nome de Deus. Ok? Todos eles, se você ver, ouvimos há pouco, Daniel quer dizer o quê? O Senhor é o meu Juiz. Deus é o meu juiz. E quando você vai para os demais nomes, não é diferente. Ananias. Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Misael, ou Micael, ou Miguel. Quem é como Deus? Isso aqui pode ser uma pergunta ou pode ser uma afirmação. Quem é como Deus? E quem é como Deus? E Azarias, Deus ajuda. Então, todos esses 4 nomes, eles traziam aí o quê? A presença de Deus. Ok? Nós comentamos isso esses dias e nós vamos comentar de novo. Nós falamos isso na quinta-feira passada, quando falávamos sobre o livro de Moisés, sobre a vida de Moisés, o nome que ele recebeu. E entre os israelitas, os nomes dos filhos não eram escolhidos aleatoriamente. Os pais hebreus atribuíam significado aos nomes dados aos seus filhos. E frequentemente representavam traços de caráter que os pais desejavam ver desenvolvidos aí nos seus filhos. Então, o nome era então um símbolo do caráter. E você vai ver que essa questão de nome é tão forte que o terceiro mandamento da lei de Deus, Deus, ele zela pelo seu nome. E o que ele diz lá? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então veja, Deus, ele zela pelo nome dele. E Deus ensinou isso àquela nação que se formou. Então, os nomes, eles têm um significado teológico e, ao mesmo tempo, de caráter. Bom, nós não falamos que Nabucodonosor queria mudar a identidade daqueles que foram levados para o cativeiro? Então, tudo que lembrasse
a vida religiosa, o Deus de Israel, o Deus daqueles povos, Nabucodonosor queria lançar abaixo. E uma das coisas que ele fez foi mudar o nome. Né? Você viu a questão da cultura, a questão da alimentação. Mas por que que a alimentação é tão importante, voltando lá atrás? Queridos, a alimentação. Interessante isso, Sandra. A alimentação, ela envolve aí a nossa razão. Sim, Sim, Sandra falou aqui que nós somos aquilo que nós e comemos. comemos. E Daniel e seus companheiros, eles tinham essa percepção. Bom, mas voltando para os nomes, veja, Daniel, Deus é meu juiz. Foi dado a ele o nome de Beltesazar. Bel, ou seja, Baal, proteja a vida do rei. Ananias recebe o quê? O nome de Sadraque. Pode ser servo de Acu ou o decreto de Acu. Misael recebe o nome de Mesaque. E Mesaque, veja, Misael, quem é como Deus? Ou quem é como Deus? Mesaque, quem é igual a Acu? Ok? Os Azarias, nomes se tornaram uma afronta mesmo, né? sim, Letícia, uma afronta. Você vê, Eu acho que da outra vez eu não percebi isso daí que eu tô percebendo agora. Que coisa, né? Letícia, a gente vê essa afronta mais destacada aqui no nome de Misael, sim. né? Sim, É Misael, como Deus, né? quem é como Deus? Quem é como o Altíssimo? Quem é como o Eterno? Então colocam um nome nele, um nome babilônico nele. Quem é igual a Cu? Ou seja, a um deus babilônico. E Azarias, botaram o nome dele de Abed-nego, quer dizer servo de Nebo. Aí aqui embaixo nós colocamos, olha, Deus é Senhor. Sim. Deus. Um dos nomes de Deus para Senhor, senhorio, é Adonai. Uhum. Esse nome, essa palavra Adonai, você vai encontrar muitas vezes na Bíblia, muitas vezes. A Septuaginta, que é a versão dos 70, um dia a gente fala mais sobre isso aí, mas existe uma versão da Bíblia chamada Septuaginta, que é a versão dos 70. 70 pessoas foram é, separadas para traduzir a Bíblia. Interessante que, quando eles encontravam o nome de Deus, Yahvé ou Jeová, como nós conhecemos, eles mudavam a caneta e, no lugar, eles escreviam Adonai, que quer dizer Senhor. Ok? Por que que eles mudavam a caneta? Eles não achavam digno escrever o nome de Deus com a mesma pena que estavam escrevendo aí o restante. Mas a palavra Adonai quer dizer senhor, dono, proprietário. Interessante que Daniel, ele estava dizendo assim: o meu dono é juiz, é um juiz justo. Mas quando colocam o nome de Daniel Beltesazar, no nome Beltesazar está dizendo que quem é dono é Baal, que Baal também quer dizer senhor, proprietário, na língua caldeia ou babilônica. Né? Acu é o deus da lua. Nabu, ou Nebo, né? É o deus da sabedoria. Então, queridos, Nabucodonosor, os três estratagemas dele para extirpar daqueles quatro jovens o conhecimento de Deus. Como que isso hoje se repete, não é?
Então, aqui nós já vimos isso. O principal objetivo do rei era fazer esquecer de seu Deus, suas origens religiosas, seus nomes eram uma invocação aos deuses babilônicos. A intenção do rei era que a religião babilônica fosse assimilada por eles e o caráter deles também deveria ser mudado aí pela alimentação, pelos nomes mudados, pela cultura assimilada, adquirida e tudo mais. Bom, qual é a lição espiritual que a gente aprende até aqui? Veja, 2.600 anos. Nós comentamos isso agora há pouco. O Mar comentou e a gente falou das faculdades. Mas vamos rebater isso aqui um pouquinho mais. 2.600 anos até nossos dias hoje. As estratégias de Satanás são as mesmas. Principalmente para quem? Para os nossos filhos. Olha, inseridos no mundo, nas faculdades, o ensino do mundo e das faculdades é fazer que seja perdida toda a identidade espiritual e adquirido um sistema de ateísmo, onde Deus é negado e sua divindade é rebaixada a níveis inferiores. Ok? Nossa única proteção é a palavra de Deus. Educar e ser educado leva tempo. É imperativo que nossos filhos e nós mesmos sejamos preparados aonde? Em casa, junto do altar do Senhor. Meus queridos, eu pergunto a vocês aí que têm filhos, o Ricardo, a Mariana tem uma filhinha, Roberto tem um filho pequeno ainda, os demais eu não sei, o meu já está com seus quase 40 anos, mas veio a netinha. Queridos, entenda uma coisa, se você não preparar bem os seus filhos, eles vão ser assimilados pelo mundo e vão assimilar o mundo. É em casa que você vai abrir a palavra de Deus para eles, apresentar Deus para eles, vai educá-los na presença de Deus. E olha, como eu coloquei ali, isso aí leva tempo, dedicação. Aqueles 4 rapazes, eles tinham pais, famílias, que tinham uma preocupação tremenda em formá-los para Deus. Rapidamente. O meu filho tem quantos anos hoje, Sandra? Tem que perguntar a ela que ela que faz. 37. Vai fazer 37 anos. Ele, do ventre, a gente já estudava a Bíblia e convidava ele para participar. Quando ele nasceu, ele tinha dias, ali os primeiros meses, ele já batia as perninhas lá no berço, quando a gente ia fazer o culto, e ele vinha para o nosso meio. E desde pequenininho, a gente procurou transmitir para ele conhecimento da palavra de Deus. Foi para a faculdade? Foi. E de vez em quando ele chegava e disse, pai, falaram isso lá, assim, assim. E aí, filho, o que você acha disso? Não, pai, não é isso que a Bíblia ensina. E o Omar, Heloísa, Claudinete, outros aí, Letícia, né? Puderam vê-lo esses dias, trazendo a mensagem. Que bênção. Então, gente, vale a pena. Gasta tempo? Aquela dona ali, Dona Sandra, gastou muito tempo educando, porque eu estava sempre na rua. Valeu a pena. Entenda uma coisa, queridos, lembre-se sempre disso. O mundo não ama seus filhos. O mundo não ama você. Principalmente se você tem o temor de Deus. Bom, nós falamos lá atrás que nós somos feitos de escolhas. Resolveu Daniel firmemente não contaminar as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu o chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Sabe? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E eu ouvi isso assistindo um filme. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quando nossos filhos conhecem a vontade de Deus e quando nós conhecemos a vontade de Deus, com certeza
saberemos tomar decisões sábias. Já falamos sobre isso aqui, faça um teste de 10 dias. E foi feito o teste. Não é? Água no lugar de vinho, verduras, legumes no lugar de alimentos cárneos. Essa foi a proposta de Daniel para o chefe dos eunucos. 10 dias experimentado, no fim dos 10 dias sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Isso aqui eu tirei também de um livro. A condescendência com um apetite tira o vigor físico, a clareza intelectual e o poder espiritual. Então, meus queridos, não pense você, eu vou comer isso aqui, que isso aqui é muito gostoso. Normalmente, entenda isso, normalmente, tudo que é muito gostoso, não deveríamos colocar em nossa boca, porque não presta como alimentação. Quer ver só? Olha só. Eu não sei se todos têm todos os quadros aí, tem? Não, né? Todos os quadros, É, quer dizer, todas as pessoas? todas as Não. pessoas. Não. Tem muitos aí que estão, a tela está escura. Mas eu quero fazer uma pergunta a você. Quem gosta de chocolate aí? Eu gosto, infelizmente. Gente, a gente gosta. Desculpa o termo, mas é um lixo, é uma porcaria para o nosso organismo. Mas é gostoso, é muito gostoso. É açúcar, é gordura, descalcifica os ossos. Mas é gostoso. Ninguém mais vai querer comer chocolate. Eu duvido, eu duvido. Mas eu já comi mais. A Hoje eu Claudinete estou está mais com... consciente. Gente, eu vou dizer para você que eu não gosto, eu vou estar mentindo. O danado é gostoso. Mas olha, é extremamente prejudicial para o nosso corpo, para a nossa saúde. É um excesso de açúcar tremendo. Não é? Então, olha, a condescendência com o apetite tira o vigor físico, a clareza intelectual e o poder espiritual. Daniel e seus amigos entendiam isso aqui. Bom, vamos lá. A gente caminhando aí já para o nosso finalzinho. Olha só, vencido o tempo determinado pelo rei, qual era o tempo? Os 10 10 dias. dias? 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos, que eles deviam ser educados e tudo mais. Então, vencido o tempo, que os 10 dias, foi lá ele e o chefe dos eunucos. Mas 3 anos foi o tempo dado aí pelo rei. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos, veja, o rei fez uma sabatina com eles, perguntou de tudo. E olha só, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Agora não era no palácio, era diante do trono. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe suas perguntas os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Uau! Né? Queridos, então que lições a gente tira desse capítulo número 1? Lição número 1. Não importa onde você esteja, você é servo de Deus, e isso implica em lealdade ao Senhor. O que é lealdade? É como a bússola é fiel ao polo, ela não se desvia. Outra coisa, outra lição, a segunda, seu corpo é morada de Deus e você não tem o direito de tratá-lo levianamente. E terceira lição, na cultura em que você estiver inserido, há um caráter para ser zelado. Seus hábitos definem
Quem você é. As escolhas que fazemos, elas irão moldar nosso futuro. Qual é o conselho que a Bíblia faz? É, nos traz que a gente faça escolhas sábias. E o último texto que nós vamos ler é Deuteronômio 30:19. Olha o que Deus diz. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém. Meus queridos, eu acredito que Daniel foi difícil para ele, em um contexto em que ele estava vivendo, fazer as escolhas que fez. Mas entenda uma coisa, Daniel não estava só. Ele tinha a maioria do seu lado. E a maioria é Deus. Ok? Se você tomar qualquer decisão para servir a Deus, entenda, você vai ter muitos desafios. Mas Deus está do seu lado e Ele é a tua força para te fazer vitorioso e vitoriosa. Amém. Então, que Deus te abençoe, que nós possamos, as escolhas que fizermos, que nós possamos colocá-las diante de Deus e dizer: Senhor, por favor, me oriente para que eu escolha corretamente e que eu honre em tudo o teu santo nome. E você pode ter certeza, Ele fará isso. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E eu vou pedir ao Marcos, cadê o Marcos? Está aí? Tô aqui. Ô Marcos, por gentileza, Querido. Camilo orou no início, você agradeça a Deus por esses momentos. Que Deus abençoe você de modo muito, muito especial a todos vocês. Carmen, quinta-feira, Sim. às quintas-feiras, a gente também tem um encontro, onde nós estamos estudando o livro de Êxodo. Então, se você desejar, fique à vontade também para participar. Tá bom? Tá bom, obrigada. Ok. Gostei muito, obrigada. Amém, amém. Marcos, por gentileza. Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, te agradecemos por esses momentos que passamos juntos, no qual tivemos a oportunidade de ouvirmos um pouco mais da tua palavra. Amém. Esse momento nós queremos te pedir, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo possa gravar essa verdade em nossos corações, em nossas mentes. Que ele seja derramado sobre todos que estão aqui, aqueles também que irão assistir posteriormente, para que essas palavras possam ser uma bênção e uma realidade na nossa vida, que não importa onde estivermos ou a influência que recebemos, que possamos ter, em primeiro lugar, a fidelidade a Ti, que é o Amém. nosso Senhor. Senhor Deus, nós também te pedimos que o Senhor possa trazer uma noite de sono reparadora e resto de semana abençoado na tua presença. É isso que nós te pedimos nessa noite, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, que Deus abençoe cada um, cada lar, cada família individualmente. Que Deus abençoe de forma muito especial. E quinta-feira, se você permitir, a gente se vê novamente. Tá bom? Amém. Boa Tchau, noite, tchau. pessoal. Fiquem Tchau, tchau. Boa tranquilos. noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.